todos, vamos então assim nesses instantes, nos serenando, nos acalmando, agradecendo a Deus e a Jesus por mais um dia que estamos reunidos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos buscando entrar em contato, buscando estarmos ligados à espiritualidade maior, aos mentores da nossa casa, aos nossos mentores particulares, e todos juntos vamos nos imaginando no salão da casa de Fabiano, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, com muita gratidão, e louvando com a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então dando continuidade, na verdade encerrando o capítulo 10, que nós já estamos há algumas semanas, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos. Então é aquele capítulo que fala do perdão, e a gente vai perceber no Evangelho que aqueles capítulos que trata de temas assim que são dificuldades maiores para a gente, a lição é tanto quanto maior. Então por aí a gente já vai tendo uma noção do quanto que ainda é complicado para a gente perdoar, né? Então esse capítulo ele é longo mesmo. E ainda, mesmo a gente fazendo todos os resumos aí, né? Mas tem coisas que não dá para pular, a gente tem que estar sempre vendo, isso tem que ficar muito sedimentado, são ensinamentos que tem que estar muito sedimentados em nós. E aqui na parte final do capítulo, nas instruções dos Espíritos, que eu sempre gosto de dar uma atenção especial para as instruções dos Espíritos, porque é um ensinamento próprio, né, de Espíritos ali que estão ao lado do Cristo, que trabalham diretamente com Ele, nessa tarefa planetária de nos dar as ferramentas, né, para a nossa salvação, para a nossa redenção, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então esses espíritos, essa pleiade de espíritos que formam, né, o Consolador Prometido, eles vêm e contam, e falam, e ensinam para a gente, através dessas instruções que a gente deveria seguir. Não dá para ler todas, eu separei aqui algumas. Estão falando do perdão das ofensas, eu vou ler uma instrução que foi dada por Paulo, apóstolo, né, o apóstolo Paulo, esse gigante do cristianismo, e ele vem ensinar para nós, né, em espírito, ele dá essa mensagem aqui, olha: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Então, quando a gente perdoa um inimigo, nós estamos pedindo perdão para nós, porque nós também somos inimigos de alguém. Alguém nos considera seus inimigos. No passado nós fizemos inimizades, a gente nunca pode perder isso, né, de mente. E muitas vezes nessa vida mesmo também, né? Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora, né? Perdoar as ofensas, ou seja, perdoar aqueles que nos ofendem é sinal de melhora, sinal que estamos evoluindo. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Verdade, porque todos os dias nós infringimos em maior ou menor grau a leis de Deus, porque ainda somos egoístas, vaidosos e orgulhosos. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se mergulhando em vós mesmos não descobriríeis que fostes o agressor
Isso geralmente fica muito claro, né, pelas comunicações, pelos livros que a gente vê, que a gente lê, que quando se descobre o véu do passado, quando é permitido lá, né, depois que se retorna para o mundo espiritual, que se relembre das coisas, a pessoa vai acabar percebendo que, na verdade, anterior àquela ofensa que ela está sofrendo e achando que é injusta, quando a mente dela dilata um pouquinho, mas ela vai perceber que anteriormente ela é que era um algoz até muito pior, né? Infelizmente, aí já é tarde demais, porque quando se percebe isso lá, né, já perdeu a encarnação. E o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é para que a gente consiga fazer reflexões, consiga usar deduções inteligentes através da lógica, da razão e de todo esse conhecimento que a gente tem do evangelho, da doutrina, e a própria razão vai apontar para a gente que muitas vezes nós é que fomos ali os algozes mais para trás, né? Então que a gente não fique querendo ter essa certeza muito tardiamente, não precisamos ter essa certeza. Quem sabe se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para seres indulgente e para não merecer ele a vossa reprovação. Então ele está dizendo aqui o seguinte, tudo bem, né? Às vezes a gente e olha, isso é tão importante, muitas vezes a gente perde amigos queridos, compromete ali situações de pessoas queridas por causa de aborrecimentos e de melindres. Às vezes as pessoas se querem bem, gostam, né? Mas é ali por uma intolerância, por uma bobagem, por uma falta de indulgência, uma coisinha pequena que não é reparada, fica sendo alimentada e ali se cria uma inimizade. E a gente acaba perdendo, né, às vezes a encarnação por uma bobagem dessa. E ele diz, é verdade, às vezes a pessoa se me lembra por pouco demais. Só que a gente vive falando, né? Estamos falando aí há semanas. Nós não respondemos pelo outro perante Deus, nós responderemos por nós, né? O outro responderá por ele, pelo melindre dele excessivo ou não. E nós responderemos para Deus pela nossa inflexibilidade ou não. Se a gente for duro demais, a gente vai responder. Se a gente for indulgente, nós também vamos responder. Ah, mas como que vai responder se eu for indulgente? Responder no sentido, olha, eu fui indulgente, né? E aí eu vou ter uma resposta de Deus por ter sido bom ou não tão bom. Então, se eu fui bom, vai vir uma recompensa, vai vir a causa e efeito, né? Mas se eu não fui, também virá de igual modo, né? Então, vamos lá. Admitamos que fosses realmente o ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave ou aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Então, bobagens que poderiam, né, ser esquecidas e a gente fica ali fomentando, né? Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Então, se eu podia evitar que uma bobagem crescesse e eu não fiz, deixei para lá, eu sou culpado, responderemos. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta. Nesse caso, maior será o vosso mérito, se mostrardes claramente. Então, né, ao contrário, se todas essas situações aconteceu, mas ao invés de agir dessa forma, né, virou a cara para mim, então vou largar para lá, né? Em vez de eu fazer isso, eu fizer o contrário, fazer tudo que tiver ao meu alcance para que aquele problema se dilua e que tudo se restabeleça,
também teremos o mérito, né? Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário: eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem, perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Vou até ler mais uma vez, que é o sentimento que a gente guarda muito, né? O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Às vezes a pessoa nem fala, eu perdoo, nem fala nada, mas na hora que precisa agir, age, né? Então que a gente aprenda realmente a perdoar de coração e não de palavra. E agora a gente vai ter aqui mais uma lição de um outro grande espírito da Pleiade de Jesus, que é José, e ele vai falar para a gente sobre a indulgência. José era um espírito protetor e deu essa mensagem em Bordeaux, 1863. Ele vai falar aqui diretamente para nós, os espíritas, né? Ele diz assim, ele começa assim com a sua mensagem. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. É aquele sentimento que ao longo das semanas a gente vem falando, é aquele sentimento que sobra para conosco mesmo, né? Mas falta para com qualquer outro. Ou seja, tudo que eu faço tem uma desculpa. Mas tudo que qualquer outra pessoa faça não tem desculpa. Então somos muito indulgentes conosco e não somos nada indulgentes com os outros. A indulgência não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita de comentá-los, ou seja, caridade pura, né? Evita de comentá-los e divulgá-los, oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falha, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Isso é muito característica de comportamentos que a gente tem. Às vezes a gente, percebe alguma coisa ali de errado em alguém e às vezes não quer demonstrar que não quer falar e aí fazendo um disfarce muito mal feito, na verdade está querendo dar uma realçada disfarçando que não quer. É muito pior, é perfídia isso, é uma coisa pérfida, é uma coisa torpe até. Porque se está tentando disfarçar, por que a gente disfarça? Porque a gente sabe que é errado. E se a gente sabe que é errado e ainda assim evidencia, né, maior será a nossa responsabilidade, quanto maior seja o nosso conhecimento. Então, se eu sei que ficar falando mal do outro, pondo em evidência o defeito do outro, não é uma coisa cristã, né? É uma coisa que contraria a caridade. Se eu sei disso, mas eu faço isso disfarçado de que como que não estivesse querendo, isso a minha responsabilidade vai ser muito maior do que aquele que desconhece isso e evidencia mesmo o defeito do outro. Então cada um vai responder conforme o grau de entendimento que tenha, né? Porque às vezes a gente tem um grau de entendimento maior, sabe que não deve fazer, mas aí quer fazer, né? A inferioridade moral
faz com que a gente sinta aquele prazer em fazer. E aí o que a gente faz? Usa desses artifícios, bem disfarçar, mal disfarçados, né? Porque Deus conhece o coração de cada um, para evidenciar como se na verdade não quisesse falar mal do defeito do outro. Muito pior fazer isso. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censura nos lábios, mas apenas conselhos quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, e enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Então a gente às vezes é muito rigoroso, né? A gente tem que aprender a ter flexibilidade e a não ser tão rigoroso assim, né? Porque o rigor desalenta, afasta e irrita, e a indulgência acalma e corrige. Acalma por quê? Porque a pessoa indulgente, ela fica com a sua consciência tranquila de que ela está agindo de acordo com as leis de Deus. E isso é uma calma tranquila. E agir de acordo com as leis de Deus sempre vai ser o melhor corrigenda para quem quer que seja, né? E mais para frente, dá mais tempo, vou tentar ler rapidamente pelo menos uma parte aqui, uma mensagem de São Luís, quando é perguntado assim, Kardec pergunta: é permitido repreender os outros? A gente pode estar, repreendendo alguma coisa de errado, já que a gente tem que ser indulgente, tem que perdoar as ofensas, não deve ficar falando do mal dos outros, então nunca devemos repreender os outros, né? Mesmo quando o mal está ali evidente. Então tem essa pergunta que Kardec faz, né? Ninguém sendo perfeito, né? Nenhum de nós somos perfeitos nesse planeta. Não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? E a resposta de São Luís, que vem nos ensinar, é: certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e sobretudo do que estão sob vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazeres com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis, e ainda assim, a censura que se faz ao outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos, né? Então, nunca deve se repreender o próximo. Não é bem assim. Se você está vendo uma coisa ali terrível acontecer, vou deixar, não quero nem saber. Essa indiferença para não se movimentar e não repreender na tentativa de impedir um mal, se aquele mal se concretizar por isso, você acaba sendo até um cúmplice, sim, se você poderia ter feito alguma coisa para evitar, né? Então a gente pode sim. Só que como que é feita essa repreensão? Ela é sempre feita pautada na caridade. Então, se eu for repreender alguém, né? Se fosse assim, os pais não poderiam repreender os filhos, porque se todos são, né? Se nenhum é perfeito, nem os pais nem os filhos, ninguém, né, no planeta é perfeito, ninguém poderia repreender ninguém. E, no entanto, não é assim. Mas como é que deve ser feita essa reprimenda? É no sentido de realmente tentar impedir um mal maior, ou seja, até um ato de amor,
né? Um bom exemplo seria esse do pai e do filho. O pai que ama o filho vai repreendê-lo de uma coisa que ele está fazendo ali e que o pai, pela sua experiência, sabe que aquilo vai ser ruim, vai ser prejudicial. Ama tanto aquela criatura que vai repreender para que ele não faça aquilo porque não quer ver o resultado que vai dar. Então, quando a gente repreende qualquer pessoa, não precisa ser um filho, com esse sentimento, né? Nós estaremos fazendo a coisa certa e devemos fazer. Agora, quando se repreende para querer desmoralizar a pessoa, quando se repreende com a intenção de deixar a pessoa humilhada ou de expor a falha da pessoa a público e tudo mais, Deus que conhece o fundo dos nossos sentimentos, ele vai perceber e isso não é permitido, porque isso é falta de caridade, é anticristão. Então, que a gente aprenda, né? Que até mesmo nas nossas reprimendas, que a gente procure estar sempre se melhorando. Por quê? Porque a autoridade da repressão, ela tem tudo a ver com a qualidade moral de quem está reprimindo ali aquele mal, né? Então, era por isso que Jesus sempre reprimiu o mal, e ele tinha condição para isso, porque ele era um espírito puro. Então, para que a gente tenha legitimidade para estar reprimindo o mal, é necessário que a gente primeiro corrija a nós mesmos, que a gente lance um olhar sobre nós mesmos e que a gente se despa desses sentimentos ali de expor o outro ao ridículo, né? Então, que Deus ampare a todos, tenham uma boa semana, vamos refletir sobre esses ensinamentos. E agora nós vamos ficar com a segunda parte, Livro dos Espíritos. Obrigada, Sueli. Boa noite a todos. Nós vamos agora dar continuidade ao nosso estudo com o Livro dos Espíritos, que trata da filosofia espírita, né? Nós estamos na parte 2, que fala sobre o mundo espírita, no capítulo 7, cujo título é Retorno à Vida Corporal. E vamos ver hoje o item 4, Influência do Organismo. Então, será que o organismo influi no espírito quando está encarnado? Então, vamos começar pela questão 367. O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? Resposta: a matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então, encarnado o espírito, adquire um corpo que foi pensado para ele. Obviamente, o espírito sem o corpo tem muito mais liberdade de agir. O corpo restringe a liberdade do espírito, bloqueia muitas de suas faculdades. Por exemplo, ele não consegue volitar quando está encarnado, não ouve nem vê claramente um espírito que esteja ao seu lado, de uma maneira geral, assim, né, o tempo todo. O cérebro não permite a lembrança da existência anterior. Porém, todas as qualidades e conhecimentos que o espírito já conquistou nas outras encarnações não estão perdidas, ficam armazenadas no perispírito, e um conhecimento pode vir na forma de intuição, quando, em certas circunstâncias, precise dele para resolver um problema. Questão 368. As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a sua união com o corpo? Resposta: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. O corpo bloqueia ou impede a livre manifestação do espírito, como já vimos, mas não é este o único motivo do esquecimento do passado, pois os desencarnados também não se lembram de suas encarnações. André Luiz mesmo relata que não se lembrava de outras encarnações a não ser da última, e vemos que com outros desencarnados acontece a mesma coisa. As muitas vivências ficam arquivadas e só aparecem no momento em que esse arquivo aflora no consciente. E isso acontece de forma natural em horas que certamente tem o controle de Deus.
Já vimos em outros estudos que a mãe de Lísias comenta com André Luiz que não se lembrava de outras encarnações, mas depois de um certo tempo no plano espiritual, começou a recordar de alguns fatos e então foi permitido e possibilitado que ela revisse algumas de suas encarnações. E isto a levou a querer reencarnar para resgatar débitos de encarnações mais remotas. Nesse caso, não era o corpo físico que estava impedindo a recordação. Ou seja, a mãe de Lísias estava pronta para rever seu passado num determinado momento. E quem mais senão Deus sabe quando isso deve acontecer. Também o perispírito se torna mais sutil depois de um certo tempo no plano espiritual, quando se trabalha o progresso espiritual, e isto facilita outras recordações. O corpo está de acordo com o nosso estágio evolutivo e as necessidades da encarnação. Falando no geral, conforme evoluímos, o corpo e o perispírito evoluem também. Questão 368A. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Resposta: sim, e bastante opaco. Comentário de Kardec. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lodosa que tira a liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado. Então, nessa questão, o espírito confirma a Kardec que o corpo material impede muito a manifestação das faculdades do espírito. Se o corpo material ajuda a bloquear a recordação do passado, por outro lado, é uma proteção para nós quando encarnados. Afinal, estaremos convivendo com encarnados que em outras existências podem ter sido nossos inimigos, ou ao contrário, nós fomos inimigos deles. De qualquer forma, como seria o nosso encontro? Se o perdão ainda não foi trabalhado entre ambos, o relacionamento, como seria o relacionamento, né? Se não houve o perdão entre eles? A amizade, será que aconteceria, né? Mas, com o esquecimento do passado, podem se reconciliar com mais facilidade, podem reconhecer a melhor parte da amizade, e esta é mais valiosa e gratificante do que manter o rancor e a mágoa. Questão 369. O livre-arbítrio, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Resposta: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Temos aqui que o corpo é um instrumento do espírito encarnado, e quanto mais perfeito o corpo, mais facilmente o espírito pode exteriorizar suas potencialidades e conhecimentos. No livro Os Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito de André Luiz, no capítulo 12, denominado de Preparação de Experiências, é descrito que em nosso lar, assim como em outras colônias espirituais, há um departamento com muitos trabalhadores que estudam e preparam as reencarnações. Vemos então que o corpo é de suma importância para a manifestação do espírito quando encarnado, e pelo texto percebemos algumas das influências que existem na formação da forma física. Vou ler alguns trechos do capítulo desse livro citado em um momento que o instrutor Alexandre conversa com o André Luiz sobre o departamento de planejamento de reencarnações existente na colônia Nosso Lar. Iniciando a leitura. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas, mas outra percentagem não
obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura e conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. E mais adiante, Alexandre continua. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. E mais adiante, Alexandre diz: a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que evolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto já possuem certos valores da vida. Faltam-lhes outros não menos importantes. Questão 370. Pode-se induzir quer dizer concluir por meio do raciocínio lógico, pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e das faculdades morais e intelectuais? Resposta: não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, é perguntado ao espírito se a conformação do cérebro induziria, ou seja, promoveria a evolução moral do espírito. E a resposta é que a evolução das qualidades morais do espírito e de seu intelecto é que promovem a evolução do cérebro físico. No livro Pensamento e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por Emmanuel, no capítulo 14, cujo título é O Corpo, podemos aprender sobre fatores que influem na formação do corpo. Vou ler alguns trechos, mas colocarei o texto todo no site da Casa de Fabiano. Lembremos-nos de que o espírito, inquilino da casa física, lhe preside a formação e a sustentação consciente ou inconscientemente desde a hora primeira da organização fetal, não obstante quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Mais adiante, podemos ler: desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. As enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Surgem, porém, outras cambiantes, ou seja, outras alterações ou transformações dos reflexos do passado na existência do corpo. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundez de nosso campo espiritual, como sementes de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa, vigilante, com segurança e precisão. É por isso que muitas vezes, consoante os programas traçados,
antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações em plena prosperidade material ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quando mais irradiante se lhe mostra a saúde. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes, quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. A prática do bem simplesmente a prática do bem simples e infatigável pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo, melhorando e mais nobre amparo, luz e apoio segundo a lei do auxílio. Então vemos aqui nesse texto que eu li que assim o espírito também ajuda, influi na formação do corpo desde as primeiras células da formação do corpo. Uma outra coisa que lemos, que li, é que podem surgir provações no meio do caminho que alteram a constituição do corpo, prejudicam o corpo e provoca uma mudança muito grande na existência, dependendo da provação pela qual a pessoa tem que passar. Mas, no final do texto, ele deixa claro que se nós, dentro dessas provações ou de qualquer outra provação, nós buscarmos o bem, estarmos servindo o bem, procurando realizar o bem, pensar no bem, nós podemos estar até melhorando as células do corpo e minimizando ou diminuindo as provas, ou seja, melhor dizendo, amenizando as provas. Questão 370A. De acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito? Resposta: unicamente não é o termo exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constituem o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. Agora eu vou ler um comentário de Kardec sobre essa questão. O espírito, ao se encarnar, traz certas predisposições e se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais, de onde se segue que, sem esses órgãos, eles não seriam gênios, e que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se houvesse sido provido de certos órgãos, suposição que se torna ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal órgão, poderia ter sido um celerado, e não faltaria ao maior celerado mais do que um órgão para ser um São Vicente de Paulo. Admitir ao contrário que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício das faculdades, como os músculos pelo movimento, e nada tereis de irracional. Tomemos uma comparação trivial por bem se aplicar ao caso, através de certos sinais fisionômicos, reconhecereis o homem dado à bebida. São esses sinais que o fazem bêbado ou é o vício da embriaguez que produz os sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades.
As aptidões do espírito dependem do quanto o espírito se dedicou ao desenvolvimento daquela ou daquelas aptidões. O cérebro pode ser bem dotado, mas se o espírito não desenvolveu a aptidão, o cérebro, por mais complexo ou completo que seja, não terá como manifestar essa ou aquela aptidão. Então, encerramos aqui o nosso estudo sobre a influência do organismo na manifestação do espírito quando encarnado. E vamos finalizar pedindo a Deus por todas as crianças que estão para nascer aqui neste planeta e aquelas que estão reencarnando aqui, que estão se preparando para reencarnar e aquelas que já reencarnaram nestes últimos dias, que essas crianças e os seus familiares recebam todo o auxílio que necessitam para que tudo corra bem no desenvolvimento e no preparo das encarnações desses espíritos e dos familiares que serão os responsáveis pela indicação do caminho, pela educação desses espíritos aqui na Terra. Obrigado, Senhor, que seja sempre feita a Tua vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Obrigado pela